O Campeonato de Portugal de todo o terreno AM48 2020 tinha tudo para ser inesquecível. Novidades no calendário, regressos míticos, troços desafiantes e jovens talentos em ascensão. Apesar de reunidas todas as condições para uma época de sonho, a pandemia da Covid-19 veio pôr um travão ao entusiasmo dos pilotos e fãs e a poeira teve de assentar por algum tempo. Mas ainda chegou a começar e abriu logo com duas grandes novidades. A Baja TT Vindimas do Alentejo marcou o início da temporada. Com passagem pelos concelhos de Beja, Mértola, Castro Verde e Aljustrel, foi no Alentejo que os pilotos ligaram os motores pela primeira vez e com troços a estrear. Os campeões nacionais de 2019, Tiago Reis e Walter Cardoso, mostraram que queriam defender o título a todo custo e foram os grandes vencedores da primeira etapa do campeonato. A corrida começou fantástico, começámos logo com o terceiro lugar no prólogo, a seguir ontem ganhámos o setor e hoje conseguimos novamente ganhar, por isso estamos muito contentes. E se uns entraram com a roda direita, outros não podiam ter tido mais azar. Os candidatos à conquista do título, João Ramos e Alejandro Martins, foram forçados a desistir a meio da etapa, com problemas mecânicos em ambas as máquinas. O espanhol Luís Recuenco, navegado por Vítor Rodrigues, aproveitou bem a oportunidade e foi o segundo a terminar a prova, em termos absolutos. Nosotros desde el principio hemos salido un poco a conservar porque en el kilómetro 8 o 9 ya Joao Ramos, que iba segundo, estaba mal, estaba roto, estaba aparcado y bueno, hemos hecho una carrera más o menos cómoda, un poco corriendo un poco más de lo normal y la verdad es que todo bien, nos ha beneficiado la temperatura, el ambiente, el sol, estaba todo mejor que ayer. Manuel Correia fez uma prova consistente e terminou a 9 segundos e meio da vitória e subiu ao último lugar do pódio. Depois conseguimos subir mais uma posição, foi uma coisa que eu nunca esperava que acontecesse, mas aconteceu, irmos ao pódio, foi excelente. Concluída a primeira ronda, não foi preciso esperar muito para ver acontecer a Baja TT ACP, segunda novidade no calendário do CPTT. Desta vez, os pilotos viajaram até Santiago do Cacém e Grândola para correrem 250 km de terreno, 50% dos quais em areia. E para a segunda etapa, um novo vencedor. Depois de 4 anos de ausência para experimentar os ralis, Miguel Barbosa está de volta, onde sempre foi feliz. O 7 vezes campeão nacional apresentou-se ao volante da potente Toyota Hilux e, com Pedro Veloso ao lado, conquistou a primeira vitória do ano. Vencer a prova era o nosso principal objetivo. Vencemos os 3 troços de ontem, são 3 pontos muito importantes para o campeonato e, portanto, muito satisfeitos com esta vitória, sem dúvida. E como o azar não dura sempre, tanto João Ramos como Alejandro Martins redimiram-se das desistências da primeira etapa. A Dama Negra de Ramos e Vítor Jesus andou sempre na perseguição de Barbosa e conquistou o segundo lugar do pódio. Já Alejandro Martins e José Mendes trocaram de máquina e encerraram o top 3. Contas feitas até à data, é Tiago Reis quem domina a classificação geral, apesar do 4º lugar na Baja TT ACP. O piloto de Amarante leva já 41 pontos na bagageira e muita vontade de conquistar o bicampeonato. Atrás tem Miguel Barbosa, que subiu imediatamente para os lugares cimeiros da classificação, depois de vencer o prólogo e os 3 setores seletivos da Baja TT ACP, que lhe valeram 29 pontos numa só jornada. A consistência de Nuno Matos fez com que seja o terceiro na luta pelo campeonato e, com 12 pontos conquistados em cada uma das etapas, segue no encalço dos adversários. Dos T1 para os T2, que teve apenas 2 inscritos na Vindimas do Alentejo. João Ferreira e David Monteiro foram os mais rápidos da categoria e subiram ao primeiro lugar do pódio. Foi uma prova muito dura, muitos quilómetros, mas conseguimos obter uma vantagem boa no primeiro setor e hoje foi só gerir a vantagem que tínhamos. João Franco e Pedro Inácio, que este ano trocaram os SSV pelos automóveis, estrearam-se no CPTT aos comandos de uma Nissan. Terminaram o primeiro setor a 5 lugares de João Ferreira, mas nunca foram uma verdadeira ameaça. Ferreira foi dono e senhor dos T2 e finalizou a etapa com quase 40 minutos de avanço. Na Baja TT ACP, o campeão em título, Jorginho Pedroso, decidiu juntar-se à festa, mas nem tudo correu bem. Venceu o prólogo e entrou no primeiro setor seletivo com quase 10 segundos de avanço para a Nissan de João Ferreira, mas um problema na transmissão dianteira atrasou o piloto da Prolama. João Ferreira e David Monteiro aproveitaram a oportunidade para passar para a frente da classificação da categoria, mas a 30 km do fim do último dia da prova foram forçados a desistir, entregando a vitória a João Franco e Pedro Inácio. Partimos para o setor a partir para atacar, para passar o Dacia, que estava em segundo, que o João estava a 7 minutos e meio e sabíamos que não ia ser possível, mas no entanto a 40 km daqui passamos pelo João parado e dissemos um para o outro, olha, vamos atacar. Agora aqui no final perdemos por volta de 5 km, andámos aí 5 km perdidos, mas conseguimos nos encontrar facilmente.
Uma vitória muito importante que atirou a jovem dupla para o topo da classificação do campeonato com 46 pontos. João Ferreira é o segundo na luta com 30 pontos e Jorginho Pedroso encerra a tabela com 21 pontos. Alexandre e Pedro Ré começaram o ano sozinhos na categoria T3. Os irmãos, que viram o campeonato escapar por pouco em 2019, optaram por trocar de máquina e de categoria. Na segunda ronda, tiveram a companhia de Miguel Jordão e João Pereira, mas só no primeiro dia a dupla foi forçada a desistir e os irmãos Ré voltaram a correr sozinhos. Na prática, somam 2 vitórias na categoria e são líderes do campeonato. Esta corrida continuava a ser uma corrida muito rápida e nós perdemos muito tempo para os carros da frente. Mas foi engraçado, chegámos ao fim, não tivemos nenhum percalço, não estragámos nada. Em T8, Francisco Barreto e Carlos Silva não estão para brincadeiras. Venceram as 2 primeiras rondas do CPTT e provaram ser uma aposta certeira da equipa Pro Lama. Somam até à data 55 pontos. Lá conseguimos ganhar outra vez, mais um pontinho. No final conseguimos tomar a vitória, o primeiro lugar, e mais 3 pontinhos dos setores, por isso correu-nos muito bem, não é? José Mendes é o segundo na luta pelo título. Conquistou até agora 34 pontos e um segundo lugar em Beja. Já Edgar Reis e Filipe Martins subiram ao último lugar do pódio em Santiago do Cacém e encerraram o top 3 do campeonato com 31 pontos. Na Taça de Portugal, de todo o terreno, Joel Marrazes arrancou bem a temporada com uma vitória em Beja, mas não conseguiu pontuar em Santiago do Cacém. Assim, João Paulo Oliveira subiu ao topo das pontuações com um segundo lugar na primeira etapa e uma vitória na segunda. 2 rondas concluídas, faltavam 5 para serem coroados os campeões de 2020. A Baja TT do Pinhal estava agendada para o fim de março, mas devido à suspensão de atividade da FPAC, todas as provas foram adiadas. A data de regresso ainda é incerta, assim como o número de provas possíveis para acabar o campeonato. Com a chegada do calor, acresce agora o risco de incêndios, que deverá protelar ainda mais o regresso tão desejado ao terreno.